o direito, a advocacia principalmente, né? Os outros operadores talvez não, mas a advocacia tem uma dificuldade grande de lidar com quebra de paradigmas em geral, né? Porque a profissão realmente tem assim prima muito pelo tradicional, né? E às vezes a gente tem uma certa dificuldade em lidar com as coisas novas. A rotina com o processo físico, eu me lembro num estágio que eu fazia um escritório, o dia que eu precisei buscar um processo de 17 volumes com todo este meu tamanho, talvez o processo fosse do meu tamanho. E aí foi bem, me lembro que toda uma movimentação de estagiários para me ajudarem. Eu, quando comecei a estagiar, foi logo no finzinho do processo físico. A rotina era uma loucura. Corre para o fórum, busca o processo, tira a cópia, acompanha a CGPAR, acompanha os sites de andamento de processo. Nem sempre esses sites estavam atualizados. Então, a busca pela informação do processo, ela era presencial nas varas. A maior parte dessa dificuldade em lidar com o processo físico ficava realmente para o estagiário. Ou o advogado recém-formado, advogado júnior, né? Dessa categoria que a gente chama de júnior. Então, era uma dificuldade de logística e de tempo, basicamente, né? Porque a gente tinha que se deslocar muito para fazer um protocolo, né, para conversar com o pessoal do cartório, para despachar alguma coisa. Então era sempre um deslocamento físico que era muito necessário. Em relação ao processo em si, aos protocolos e a forma de lidar com isso, ainda tinha o problema do armazenamento, que também era feito ou pelos estagiários ou pelas secretárias, do pessoal do administrativo, né? Quem tinha uma estrutura já de médio porte já conseguia se organizar um pouco melhor e essa demanda ficava toda para eles, então estagiários e advogado júnior, o advogado ficava mais liberado para fazer a parte de peticionamento e de contato mesmo com as partes e com o juiz, né, o promotor, eventualmente. Hoje, os processos já iniciam todos online. O ajuizamento da ação é online. Lá no comecinho, os processos às vezes iniciavam físicos ou passavam da tramitação física para a tramitação digital. E aí, quando tinha isso de precisar digitalizar o processo, ficava essa insegurança de que, será que está tudo aqui? Será que está tudo correto? A digitalização foi feita ok? Está tudo certo? Todas as informações do processo estão aqui? Com o processo digital, você não tem integralmente digital desde o início, você não tem mais essa preocupação, porque tudo é gerado ali. Em 2006, quando veio a lei, né, que a gente ia instalar, então, ia passar a operar por processo eletrônico, houve um certo ceticismo no início. A gente achou que aquilo não ia pegar muito bem, né? O ceticismo era muito grande. A gente mesmo tinha uma certa resistência em lidar com aquilo. Não que a resistência tenha sido em relação à mudança, mas em relação à funcionalidade. Será que funcionaria? Será que seria seguro, né, para os clientes a gente fazer dessa forma? Como a gente ia fazer para não perder prazo, que ainda é uma preocupação até hoje, né? O sistema às vezes cai, está fora do ar. Como que a gente lida com isso? Então, imagine, hoje a gente tem esse problema, né? Imagina há 10 anos, como é que a gente recebeu isso? Como a gente vai fazer se, por acaso, o sistema cair e a gente tiver que protocolar um prazo? Hoje, com a intimação, ela é expedida, o cartório faz a movimentação do processo, a intimação é expedida, ela fica 10 dias em stand-by até efetivamente ocorrer a leitura para iniciar a contagem do prazo. Isso é muito bom, porque isso permite ao advogado se organizar para o cumprimento daquele prazo e para o cumprimento de todas as outras rotinas advocatícias que ele tem. Então, isso é muito interessante, esse controle do próprio tempo. Hoje fica muito mais fácil, porque você consegue fazer tudo até por videoconferência, né, até os protocolos também, tudo integrado, então você fica bastante tempo no escritório. Nem o escritório em si é mais necessário hoje, então muita coisa realmente mudou, né? O tempo que você leva para ir vai pro fórum, volta do fórum, espera a senha para ser atendido no cartório. Isso hoje você
passa mais tempo dentro do escritório, você tem condições de estudar melhor o conteúdo das peças elaboradas, de se inteirar melhor sobre questões, sobre novidades do direito que estão lá nos sites, que estão nos sites dos tribunais. Então, esse preparo intelectual, ele acaba sendo privilegiado com esse tempo melhor, né? A qualificação do advogado passa a ser um pouco bem mais ressaltada nesse sentido. Ele tem mais tempo para isso, ele consegue administrar melhor para dar conta dessas demandas também. O maior beneficiado nessa situação foi o estagiário e o advogado júnior. Primeiro, porque eles ganharam muito mais tempo para se dedicar a tarefas que realmente são importantes para a carreira. Então, antes, quando a gente levava talvez 1 hora no deslocamento para fazer um simples protocolo, era um tempo que a gente perdia, às vezes, de fazer uma pesquisa de jurisprudência, né, de doutrina, da gente se aprofundar no assunto realmente que a gente estava estudando. A gente não tinha tempo para fazer isso. Corre para o fórum, volta do fórum. Isso não existe mais na rotina do advogado, nesse sentido. Existe a correria dos prazos, do cumprimento dos prazos, até porque acabou sendo um pouco mais rápido. Então, o que você esperava que fosse demorar muito para ter um próximo ato processual, agora você já tem que se organizar a partir do fim de uma instrução processual, porque na semana seguinte já tem uma decisão. Então, a modernização é sempre importante e sempre necessária na profissão. Não acho que a gente vai caminhar para um futuro muito diferente disso, né? Apesar da tecnologia. Não vamos ter robô trabalhando nos escritórios. Você vai chegar no escritório de advocacia e vai se deparar com robô, né? Mas internamente, dentro dos processos, no software, isso tudo vai estar dentro do contexto, vai estar alinhado. Qual é o futuro da advocacia? É o futuro que sempre teve, sempre existiu. Vai ter mercado para quem se mantiver atualizado dentro desse contexto novo.